uma viagem para casa. Procuradores da Lava Jato discutem com os deputados em Brasília as medidas anticorrupção. O maior avião do mundo chega ao Brasil. Polêmica na Alemanha, o museu recria o bunker em que Hitler se escondeu no fim da Segunda Guerra. Por que trazer a vida alguém que os alemães gostariam de esquecer? Copa do Mundo, a seleção brasileira treina para o último jogo do ano nas eliminatórias. E um fenômeno raro no céu do planeta, a Lua, se aproxima da Terra e oferece um espetáculo de brilho e beleza. O Jornal Nacional está começando. No Dia Mundial de Combate ao Diabetes, os médicos fazem um alerta sobre o risco silencioso da doença que provoca mais de 130 mil mortes por ano no Brasil. E metade das pessoas atingidas não sabe que está doente. É uma doença que ataca em qualquer idade. A pequena Giovana, de 10 anos, veio com o pai e o irmão fazer o teste de acompanhamento. Há um ano, a família descobriu que ela tinha diabetes. Ela entendeu bem e hoje ela está bem adaptada. Está satisfeita com o resultado? Estou. O que você fez para ficar bem assim? Alimentação, eu me alimento certo. Não come mais doce? Não. Bala? De vez em quando. Só um chiclete que tá na boca. Tem açúcar. Os testes de Giovana foram feitos num evento no Rio, no Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Teve palestras, exames. Quando a doença é descoberta cedo, as pessoas podem levar uma vida normal, mas sem tratamento, as complicações são gravíssimas, como cegueira, amputação e até a morte. O diabetes já é considerado uma epidemia no mundo. No Brasil, os médicos estimam que 14 milhões de pessoas tenham a doença, quase 10% da população, mas a metade não descobriu isso ainda. E a previsão é de avanço do diabetes nos próximos anos. Uma picada no dedo, uma gota de sangue, um equipamento portátil e em 5 segundos sai o resultado. É o teste do diabetes. Mas os médicos calculam que mais de 7 milhões de brasileiros não sabem que estão doentes porque nunca fizeram um gesto simples como este. 114, o que significa isso? Excelente. Nós estamos no momento tarde, não é jejum, é um número excelente e super normal. O nível de glicose no sangue estava sob controle. Mas não é fácil descobrir isso somente através dos sintomas. Ela provoca muito poucos sintomas ou nenhum sintomas. Somente quando a glicose está muito elevada, é que ela vai produzir os primeiros sintomas, que são sede excessiva, fome, perda de peso, visão embaçada, infecções genitais. Mas isso é um diagnóstico bastante tardio, demora para aparecer. A dentista Solange Ferro, de 61 anos, tem diabetes há 32. Ultimamente ela andou relaxando na dieta. E o resultado não foi bom, mas foi um alerta importante. Agora eu tenho que entrar na linha, sabe como é que é? É muito chão de orelha. Polícia de São Paulo procura o ex-marido de Edna Marilina Silveira, de 28 anos, assassinada no sábado passado na região central da cidade. Na noite anterior ao crime, as câmeras de um estacionamento embaixo do prédio onde Edna morava gravaram um homem que, segundo a polícia, é Hugo Gabrich, ex-marido dela. Segundo testemunhas, Hugo aproveitou a chegada de um entregador de pizza e entrou no prédio e foi para o apartamento. A polícia diz que ele deu 4 tiros em Edna e ainda baleou um homem de 42 anos que estava no apartamento e agora corre o risco de perder os movimentos da perna. Em São Luís, uma sobrinha neta do ex-presidente José Sarney foi assassinada dentro de casa. O principal suspeito é o cunhado dela. A polícia ainda não sabe os motivos do crime. O crime foi no 9º andar deste prédio em São Luís. Segundo a polícia, a publicitária Mariana Costa, de 33 anos, foi encontrada morta por uma prima. Ela estava na cama, sem roupa e com um travesseiro no rosto. O laudo do IML revelou que Mariana foi morta por asfixia e apresentava sinais de uma tentativa de estrangulamento. Mariana era filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha neta do ex-presidente José Sarney. Ela tinha 2 filhas pequenas. As câmeras de segurança do condomínio foram fundamentais para que a polícia conseguisse chegar até o principal suspeito do crime. Ontem, Mariana havia saído para almoçar com a mãe, os filhos e o cunhado, marido da irmã dela. Da chegada da publicitária ao prédio até o horário em que o corpo dela foi encontrado, as câmeras só captaram uma pessoa entrando no apartamento, o cunhado, que passou 40 minutos lá dentro.
As câmeras mostraram Lucas Porto, de 37 anos, saindo correndo do apartamento e descendo os 9 andares pela escada. Segundo a polícia, de lá, Lucas foi para o condomínio onde mora. Se livrou das roupas que usava e seguiu direto para a sauna. Segundo os investigadores, uma forma de tentar eliminar vestígios de contato com Mariana. Ele foi preso em flagrante poucas horas depois. Além disso, ele tinha lesões, né? No pulso, no tórax e no rosto, lesões essas que demonstram que ele esteve envolvido aí em uma luta corporal. Os parentes não autorizaram imagens do velório da publicitária. Todos estão muito abalados com o que aconteceu e surpresos. Nas redes sociais, Lucas mostrava ser amoroso com a família. O advogado de Lucas Porto disse que ele nega veementemente o crime e que teria retornado ao apartamento para conversar sobre assuntos de família. O advogado disse ainda que a Secretaria de Segurança não apresentou o que seria a motivação do crime e que todo o condomínio apresenta vulnerabilidades com a entrada de prestadores de serviço, funcionários e outros moradores. A seca transformou o agreste de Pernambuco. Com a falta de chuvas regulares há 5 anos, a região tem sofrido mais do que o sertão com a estiagem. Quem mostra é o repórter Bruno Grubert. Se mais um dia termina sem chuva, outro começa com fila em frente ao poço público da cidade. Qualquer hora que você vier aqui, essa fila está completa assim. Em Pernambuco, 27 cidades passam por uma grave crise de falta d'água. 24 delas ficam no agreste, uma área entre o sertão e a zona da mata do estado e que já teve água suficiente para enfrentar os períodos de seca. Faz pelo menos 5 anos que não cai uma chuva daquelas para trazer alívio para os moradores da região. Das 13 principais barragens, pelo menos 10 estão totalmente secas. Nessa aqui, de onde caiu uma cachoeira, a gente consegue até caminhar. É esse o retrato de uma das piores secas que o agreste pernambucano já viveu. Hoje, pelo menos 300 mil pernambucanos só têm água por causa dos caminhões. E ela está cada dia mais cara. Antes o caminhão-pipa custava em torno de 120, 150. E hoje? Em torno de 300, 350. E não tem para quem quer. As fontes onde os pequenos abastecem também estão secando. A estiagem castiga todo o estado. Mas, por incrível que pareça, tem cidades do sertão onde a água não falta. Graças a Deus, está com muitos dias que não falta água aqui. Isso porque obras para enfrentar a seca saíram do papel aqui na região. A água que chega à cidade de Calundiba e no Rio São Francisco, na divisa com a Bahia, e atravessa 170 quilômetros pela adutora do Pagiro. A obra beneficia moradores de 15 cidades de Pernambuco. Se nós não tivéssemos o complemento da adutora, provavelmente nós estávamos numa situação muito mais difícil do que não muito difícil do que o que a agreste está vivendo hoje. A última promessa para enfrentar períodos como esse no agreste também é fazer a água do Rio São Francisco chegar a mais 68 cidades. Um projeto parecido com o que foi aplicado no sertão. A adutora começou a ser construída há mais de 3 anos e até agora menos da metade do dinheiro necessário para concluir a obra foi liberado. Ainda faltam pelo menos 700 milhões de reais. Olhando para esses números e para esse grande canteiro praticamente parado, dá para perceber que a água do São Francisco ainda vai demorar a chegar por aqui. A gente está aguardando o fechamento de uma negociação com o Ministério da Integração para que a gente possa dar a velocidade que essa obra precisa para atender o nosso agreste. Nós já liberamos, nos últimos 6 meses, 71 milhões de reais para a adutora do agreste. E autorizamos o governo do Estado de Pernambuco a ampliar as metas da obra, garantindo com isto que possamos cumprir integralmente com o pagamento das faturas apresentadas. Enquanto a água do São Francisco não chega, a esperança é que a previsão se confirme e a chuva venha com força no ano que vem. Nós precisamos de chuvas muito acima da média histórica para poder ter uma recuperação, uma recarga dessas barragens que venha a garantir uma certa regularização na vazão. Problema dessa má distribuição de chuvas. Vamos então a São Paulo falar com a Eliana Marques para saber como é que fica a previsão do tempo. Bom, Eliana, boa noite. Eu queria saber como é que vai ser o feriado no Brasil.
Boa noite, Carla, Alexandre, a todos. Olha, feriado com possibilidade de chuva em grande parte do país, mas não agreste de Pernambuco, não. A esperança de dias mais chuvosos por lá está entre dezembro e janeiro. E onde pode chover mais no Nordeste nesse período aí é nessa área em azul aqui, olha, pegando o sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, também nessa outra aqui no Maranhão, que já fica perto da divisa com o Pará. Já entre Bahia, Piauí e Pernambuco, a tendência é de chuva abaixo da média nos próximos meses. E amanhã, onde pode chover muito, é no Sudeste. Tenha bastante cuidado se você estiver entre o litoral norte de São Paulo, também o Vale do Paraíba, região serrana do Rio de Janeiro, nas regiões metropolitanas de Vitória, de Belo Horizonte e no norte de Minas Gerais. O mar também pode ficar agitado em quase todo o litoral do Sudeste, Carla. Eliana, como é que ficam as outras regiões? Olha, em Goiás também pode chover muito, tem previsão de pancadas de chuva ainda em todo o centro-oeste, em todo o norte, em todo o sul do país, mas o sol também aparece nessas regiões. Agora, tem que ser no dia inteirinho, só mesmo da divisa de Sergipe com Alagoas até o Ceará. E Fortaleza é a única capital do país que não deve ter nenhuma chuvinha, nem passageira. Já em Manaus e em Brasília pode ter pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. E fica abafado em todos esses lugares. Já em Curitiba, máxima só de 23 graus. Em São Paulo, menos ainda, máxima de 22. E no Rio fica mais quentinho do que hoje, máxima de 27 graus, com previsão de chuva nessas capitais aqui. Agora vamos falar de quem vai poder ver a superlua agora à noite. O céu está claro e bom para ver o espetáculo. Aqui, olha, entre Ilha do Marajó e Sergipe, também oeste de Mato Grosso do Sul, divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná, até o extremo sul do Brasil. Onde o mapa está amarelo vai depender de quanto o céu está nublado. E parte do Sudeste e também o sul da Bahia estão mais prejudicados aqui, né? Justamente por causa do tempo fechado que fez hoje, cara. Pois é, Eliana. Eu, que estou aqui no Rio de Janeiro, não vou poder ver a superlua. Mas, olha, muito obrigada pelas suas informações. Eu trago para você uma informação que é a seguinte. Daqui a pouco a gente vai mostrar a superlua em outros lugares do planeta. Para a gente ver essa lua maravilhosa só pela televisão, né? Pelo menos quem está aqui nessa parte que está chovendo muito. Alexandre. Olha, para falar sobre o clima no mundo, cientistas da Organização Meteorológica Mundial calculam que 2016 será mesmo o ano mais quente já registrado no planeta. O ano nem precisou acabar para os cientistas terem 90% de certeza do novo recorde. This year, 1.2 degrees. O mundo estaria 1,2 graus Celsius mais quente do que quando surgiram as indústrias. Parece pouco, mas já dá para falar em planeta febril. O El Niño, ciclo que esquenta naturalmente o Oceano Pacífico, ajudou. Só que o fator mais importante ainda são os gases de efeito estufa, que ganham os céus, sobretudo, pela queima de carvão e petróleo. Pelo terceiro ano seguido, as emissões aumentaram menos do que na década anterior. Um progresso ainda insuficiente para impedir que o planeta aqueça mais de 2 graus, um nível catastrófico para cientistas. A situação só melhorou por causa dos 2 maiores poluidores. A China viu as emissões caírem no ano passado. Os Estados Unidos, mais ainda. O otimismo veio também com um acordo assinado ano passado em Paris, que obriga os países a limitarem o aquecimento global. Mas a escolha do novo presidente americano acendeu todos os alertas diplomáticos. A eleição de Donald Trump abalou o encontro de agora em Marrakech, no Marrocos. Os diplomatas que tentam pôr em prática o Acordo de Paris lembraram do período de campanha. Donald Trump chamou o aquecimento global de invenção dos chineses. We're going to cancel the Paris Climate Agreement. A expectativa mundial é que Trump repita na área ambiental o que vem fazendo. Recue nas promessas que fez. Os ambientalistas esperam o contrário do Brasil. O 10º maior poluidor tinha apresentado metas ambiciosas de cortes de emissões. Mas o Congresso aprovou mês passado um projeto de incentivos à indústria do carvão. O governo prometeu se mexer e vetar essa medida. Centenas de abalos secundários sacudiram a Nova Zelândia depois do forte terremoto de ontem, que matou 2 pessoas. Um novo tremor hoje chegou a 6,3 de magnitude. Apesar do número pequeno de vítimas, o governo fala em grande devastação. As estradas parecem ter sido rasgadas e a destruição não foi apenas no asfalto, no pasto também, com as vaquinhas que ficaram ilhadas num pedaço de terra.
tudo ao redor afundou. O primeiro tremor foi na noite de domingo, hora local, perto de Christchurch, e foi forte. Com magnitude 7,8, disparou um alarme de tsunami que forçou os moradores a buscarem abrigo em regiões mais altas. De dia, os estragos ficaram mais visíveis, com helicópteros tentando acessar as áreas isoladas. Isso em meio a tremores secundários, alguns mais fortes, que provocaram novos deslizamentos. Milhares de pessoas ficaram sem comunicação ou energia. Essa mulher chora. Lembra do terremoto de 2011, na mesma região, que matou 185 pessoas. Ela disse que o tremor de agora trouxe de volta as lembranças daquele dia. A Nova Zelândia fica em cima de uma falha geológica e o choque das placas que formam o planeta é que provoca os tremores. O dono da loja de bebidas recolhe os cacos. Os moradores calculam os prejuízos. Autoridades avaliam a resistência das construções. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, fala que a reconstrução custará bilhões de dólares. A região mais atingida está sob estado de emergência. A prioridade neste momento é resgatar as pessoas que estão isoladas, inclusive turistas. A ursa polar, que ficou conhecida como a mais triste do mundo, deixou temporariamente o confinamento. A ursa, chamada Pizza, vivia no aquário de um shopping da cidade de Guangzhou, no sudeste da China. Essas imagens do animal estressado comoveram quase 1 milhão de pessoas, assinaram uma petição para fechar o aquário. Ontem ela foi transferida para o Parque Oceânico, onde nasceu 3 anos atrás. Mas a história ainda está longe de um final feliz. O aquário vai passar por obras e disse que Pizza vai voltar. Ativistas dizem que mandá-la de volta seria cruel e que nenhuma reforma faria de um shopping um lugar ideal. Veja a seguir, procuradores da Lava Jato vão a Brasília discutir medidas anticorrupção com deputados. O maior avião do mundo pousa no Brasil. Amor, já sei o que eu preciso. Eu preciso de um apartamento lindo, que tenha terraço buffet, que tenha muito lazer, que seja perto de tudo e que tenha um quarto para mamãe. Opa, não, calma aí. 4 para mamãe já é um pouco demais. Deixa você no quarto. Coisa até que você pode mais. Imóveis em mais de 40 endereços. Juros a partir de 10% ao ano. Entrada a partir de 20%. Até 20 anos para pagar. Crédito rápido e facilitado. É por tempo limitado. 5 vitórias consecutivas. E a última. Que gostinho especial. A seleção embala rumo à classificação para a Copa e quer fechar o ano com a moral lá em cima. Amanhã, depois de Supermax, Brasil e Peru, pelas eliminatórias da Copa. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Procuradores da Lava Jato se reuniram hoje com o relator e o presidente da comissão que discute medidas anticorrupção. Eles conseguiram retirar do pacote a medida que incluía juízes e integrantes do Ministério Público na lei de responsabilidade. Os procuradores convenceram o relator a recuar em 2 decisões que consideram prejudiciais às investigações. Onyx Lorenzoni aceitou dar apoio à prisão preventiva para a recuperação de bens, medida que os procuradores afirmam ser fundamental para evitar que suspeitos desapareçam com o dinheiro desviado. O deputado concordou também em abrir mão de incluir juízes, procuradores e promotores na lei do crime de responsabilidade. Essa proposta era vista pelos investigadores como um risco à Operação Lava Jato. Em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção. Nós não queremos misturar um projeto sério, um projeto para mudar o Brasil, um projeto para fechar as brechas por onde escapam corruptos e corruptores. Este projeto não pode estar nem de longe ao lado de projetos que tentam encercear a ação de investigadores
que tentam constranger juízes e investigadores. Os procuradores saíram satisfeitos com as mudanças. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, mandou à Polícia Federal refazer um relatório e retirar a citação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Segundo o Moro, a citação não tem base empírica e é temerária. O relatório foi feito a partir de informações do telefone do filho do empresário José Carlos Bomblay, onde havia um número de Toffoli. A Polícia Federal, então, concluiu que a família tinha influência política durante o período do PT, estava no poder e também na Suprema Corte. O juiz Sérgio Moro disse que ter o número de autoridades públicas não significa que o investigado tenha influência sobre elas e considerou a conclusão leviana. A Polícia Federal reconheceu que é impossível atribuir a suposta influência de Bomblay sobre o ministro Toffoli e declarou que houve erro na inclusão desse trecho. A chuva que tem caído no Cerrado renovou as esperanças de produtores rurais brasileiros. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento é de que o país tenha uma super safra. É um horizonte de verde, de chuva e de números. Em áreas como esta, em Mato Grosso, estão plantadas as esperanças de melhora na produção agrícola nacional. Levantamento da Conab, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aponta para um crescimento de 15% da safra que vai ser colhida no ano que vem. Se a previsão se confirmar, será uma super safra de 215 milhões de toneladas. Nós estamos recuperando áreas que não foram utilizadas no ano passado, por questões climáticas, ou estamos incluindo novas áreas na produção. A produtividade deve ser um fator importante para o crescimento da produção nacional. Entre as principais culturas, o feijão terá um dos crescimentos mais fortes. Estados produtores, como o Paraná e Minas, devem comemorar colheita até 24% maior. Os produtores de arroz, que é o forte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podem colher 14% mais. O milho, que teve quedas nos últimos 3 anos, pode ter safra até 10% maior. E a soja, maior produção agrícola do país, pode crescer 8,5%. O ano passado ela faltou. Trouxe frustração na colheita, deixou dívidas. Esse ano não. Chegou na hora certa, abundante, regular, bem distribuída, para fazer a diferença. A chuva tem esse poder mesmo. Olha como é que já está essa plantação de soja aqui, a essa altura. E essas plantas ainda vão crescer mais 30% pelo menos. É com essa chuva que o produtor conta para ter uma safra excepcional no ano que vem. Carlos Muniz tem 2.100 hectares de soja em Campo Verde. Com a chegada da chuva, na hora certa, já está tudo plantado e ele espera aumentar a produtividade. A nossa previsão de colheita esse ano, a colheita normal, é de colher de 60 a 65 sacas por hectare de soja. Esse professor de agronomia lembra que a agricultura é uma atividade de risco e para que a super safra aconteça, o clima tem que continuar colaborando. Se não houver chuva no primeiro semestre de 2017 satisfatória, você pode ter uma frustração na safra de milho, na safra de algodão. Então, na verdade, isso tudo é uma previsão. O fundamental disso é clima. As incertezas dos investidores em relação à política econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam repercutindo no mercado. Aqui no Brasil, o dólar comercial subiu pela 4ª vez seguida e fechou cotado a R$ 3,44. As bolsas de valores de São Paulo e Nova York subiram. Preocupados com a possibilidade de que as vendas deste fim de ano sejam menores que as de 2015, os lojistas estão apostando numa nova estratégia. Fábio Castro conta qual é. É se ver como o gato no espelho, um leão com fome de vendas. O mercado agora vai abrir muitas portas e vai depender muito da sua disponibilidade, da sua força de vontade para você conquistar o seu espaço. É com gente como Thaís que as lojas de todo o Brasil querem preencher as 135 mil vagas de emprego temporário para as vendas de Natal. O número é um pouco menor em relação ao ano passado, mas antes de entrarem em ação, os candidatos passam por cursos oferecidos pelos próprios lojistas. Pegamos os nossos melhores consultores que já batem as metas na empresa para que eles possam replicar também para eles e eles possam ensinar por que eles estão ganhando bem e como fazem para ganhar bem. A turma está sendo preparada para trabalhar numa rede de lojas de calçados aqui em Goiânia. E este ano,
o treinamento foi mais intenso. É que nos anos anteriores, os selecionados tinham que fazer um curso de apenas 2 dias antes de começar a vender. Este ano não, foram 5 dias de preparação. É que a turma precisa sair daqui afinada para convencer, quem sabe, clientes como eu, a levar um sapato. Gilberto, então que modelo você pensou em estar na sua esposa? No curso tem até uma loja de mentirinha, para o futuro vendedor aprender a lidar com todo tipo de cliente. E claro, não perder nenhuma oportunidade, né? Além do sapato, creio que você vai precisar de uma bolsa bem bonita, bem elegante para você poder sair à noite. Algumas empresas chegam a efetivar no cargo até 80% dos temporários. Isso aconteceu com a Maria Francisca no ano passado. Ela começou como caixa do supermercado e agora ajuda a cuidar do açougue. Pretendo subir cada vez mais e, quem sabe mais na frente, virar encarregado, um gerente, uma coisa assim. Tudo começou como temporário. Como temporário. Desse jeito. E o maior avião do mundo está no Brasil. O Antonov AN-225 pousou hoje de manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Desde cedo, muita gente já esperava o gigante. O avião vai receber como carga uma peça de 30 toneladas que vai servir de base para um gerador. Daqui a pouco, ele vai decolar para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E lá vai ser carregado com mais 150 toneladas, o gerador. O destino final da carga é o Chile. O AN-225 foi construído na antiga União Soviética, projetado para transportar um ônibus espacial soviético, que nunca foi lançado ao espaço. O Antonov pode levar até 250 toneladas. Tem 88 metros da ponta de uma asa até a extremidade da outra e 84 metros de comprimento. Na vertical, corresponderia à altura de um prédio de 28 andares. A seguir, o presidente americano Barack Obama tenta tranquilizar o mundo depois da eleição do sucessor Donald Trump. E uma polêmica na Alemanha, o esconderijo de Hitler é recriado numa exposição. Agro. A indústria é a riqueza do Brasil. Madeira é agro. O Brasil tem 7 milhões de hectares de florestas plantadas. O eucalipto vem celulose, que está no papel e na embalagem. O país é o maior exportador dessa matéria-prima. Em 2015, campo e indústria faturaram 69 bilhões de reais. Madeira está na escola, está na carteira, no lápis, no livro, no caderno. Madeira é a lenha da pizzaria, que está na escada, no assoalho, na janela. Cedro, móvel, teca, paricá. O cultivo dessas árvores abastece a indústria de móveis. E cada árvore plantada diminui a procura de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Madeira é agro. Agrotec, agro é pop, agro é tudo. Está na Globo. Apoio Nova Ford Ranger, com diferencial traseiro tocante. Terceira, pratos prontos feitos com ingredientes fresquinhos. Experimente. O que vocês são? Nós somos ninjas, mutantes, Tecnicamente, tartarugas. e adolescentes. Não é um grupo de heróis como os outros. Esse aqui é bem mais casca grossa. Eles não se pareciam com tartarugas, sempre disseram. Tartarugas, eles têm mais de 1,80 m e sabem falar com a gente. Mas as tartarugas ninja, hoje na véspera do feriado, na sua terra quente. Uma promotora da Suécia interrogou hoje em Londres o fundador do site Wikileaks, Julian Assange. Há 4 anos ele vive como asilado político na Embaixada do Equador, na capital britânica. Conhecido por publicar documentos secretos na internet, Assange é acusado de estupro na Suécia. Ele nega a acusação e afirma que o processo é um pretexto para levá-lo à Suécia, de onde seria extraditado para os Estados Unidos. Lá seria julgado pelo vazamento de documentos confidenciais do governo americano. O depoimento durou 4 horas e a promotora Ingrid Isgren deixou a embaixada sem falar com a imprensa. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a dizer que fará uma transição tranquila e que a troca de comando
deve manter a política externa do país. Já o presidente eleito Donald Trump anunciou um nome polêmico para compor o novo governo. Entre os apoiadores de Donald Trump, eles não poderiam ser mais opostos. Reince Priebus, o futuro chefe de gabinete, é um homem forte do Partido Republicano e tem uma boa relação com o Congresso, essencial para aprovar os projetos do presidente. Stephen Bannon, escolhido para ser o estrategista-chefe e principal conselheiro, foi quem comandou a campanha. Ele ficou conhecido por dirigir um site de notícias voltado para a chamada Direita Alternativa, um grupo que reúne críticos da cúpula do Partido Republicano e defensores de ideias extremistas, como a superioridade dos brancos. Organizações de direitos humanos criticaram a escolha e acusaram Bannon de ter um longo histórico de intolerância. Depois da eleição, as demonstrações de ódio dos dois lados se espalharam pelo país. Nessa igreja no estado de Maryland, atrás de um cartaz divulgando missas em espanhol, vândalos escreveram: "Nação de Trump, só brancos". Na Flórida, uma casa foi incendiada. O imóvel vizinho amanheceu com mensagens contra Trump e a frase "queimem tudo". Trump pediu aos eleitores que têm xingado minorias como muçulmanos e latinos que parem de fazer isso e mandou uma mensagem aos manifestantes que protestam contra ele nas ruas: não tenham medo. O medo não é só dos americanos que se opõem a Trump. França e Alemanha dependeram hoje de mais investimento em segurança. É uma resposta às ameaças de Trump de reduzir o apoio à OTAN, a aliança militar do Ocidente, e aos elogios dele ao presidente russo. Hoje, por telefone, Trump disse a Vladimir Putin que pretende ter uma relação forte e duradoura com a Rússia. Hello, everybody. Na primeira entrevista depois da eleição, o presidente Barack Obama revelou que na conversa que teve com Trump, ele demonstrou interesse em manter as relações estratégicas dos Estados Unidos, inclusive com a OTAN. É essa mensagem que Obama vai levar para os líderes estrangeiros, na última viagem internacional como presidente. Hoje ele embarca para a Grécia e depois segue para a Alemanha e Peru. Trump não é ideológico, disse Obama, é pragmático e pode usar isso a seu favor se estiver rodeado de pessoas boas e se souber para onde quer ir. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu que os Estados Unidos revoguem o decreto que classifica a Venezuela como uma ameaça à segurança americana. Maduro disse que o presidente Barack Obama deveria mandar uma mensagem de paz aos venezuelanos antes que Donald Trump assuma em janeiro. Em março passado, Obama renovou as sanções contra autoridades de Caracas acusadas de violar direitos humanos. Maduro também decidiu prorrogar por mais 2 meses o estado de exceção e emergência econômica que está em vigor desde janeiro e descartou antecipar as eleições como quer a oposição. O mandato dele termina em 2019. Na Alemanha, uma exposição em Berlim está provocando muita polêmica. Até onde um museu deve ir para lembrar das feridas deixadas pelo nazismo. Nos perdoem por falar de figura tão repugnante. Nos perdoem por mostrar esse rosto. Mas é que dessa vez a gente está entrando na toca dos ratos. O bunker onde seguidores de Hitler se esconderam quando perceberam que a Segunda Guerra estava perdida. Um dos maiores de Berlim. Com 6.500 metros quadrados, mais de 100 cômodos. Alguns preservados exatamente como no dia que as tropas aliadas entraram aqui pela primeira vez. O lugar onde pelo menos 12.000 nazistas se esconderam das bombas nos primeiros meses de 1945. A gente veio para esse lugar escuro acompanhando um grupo de visitantes alemães e estrangeiros. Gente interessada em saber mais sobre as barbaridades cometidas em nome de uma ideologia nacionalista que terrivelmente volta a crescer na Alemanha de hoje. Ainda mais agora que o país recebeu mais de 500 mil de refugiados. O guia é o diretor do museu. Enno Lenze nasceu na Alemanha ainda dividida, viu o muro de Berlim cair e agora quer que todo mundo saiba dos horrores produzidos pelo nacionalismo genocida de Adolf Hitler. O que mais chama a atenção aqui nessa exibição, nesse bunker, é a reconstrução do escritório de Hitler aqui atrás. Muita gente viu nisso mau gosto. Por que trazer à vida alguém que os alemães gostariam de esquecer? A reconstrução do escritório de Hitler, com a fotografia de seu ídolo, o rei Frederico o Grande,
o lugar onde o genocida se envenenou e deu um tiro na cabeça, foi destaque nos jornais alemães. E muitas vezes com críticas, como a que foi feita por diretores de outros museus dedicados ao tema, que acharam a proposta sensacionalista. O responsável pela exibição responde às críticas dizendo que não há sensacionalismo em falar a verdade sobre Hitler. Ele diz que é odiado por neonazistas e que ele jamais viria ao museu, pois foi nesses bunkers que os nazistas perderam a guerra. Não há nada de heróico na covardia daquele suicídio. That's not a Nazi hero story. O bunker original, onde Hitler se matou, colocando um fim à Segunda Guerra Mundial, ficava aqui onde hoje tem estacionamento. Os alemães quiseram apagar aquele lugar da paisagem da cidade, deixaram só aquela plaquinha ali atrás, onde frequentemente grupos de visitantes vêm à procura de informações exatamente sobre aquilo que a exposição agora se propõe a mostrar. Ainda que possa ser entendida como mau gosto, a reconstrução do escritório de Hitler chama atenção para a história que muita gente quer relembrar. Principalmente agora, quando autoridades alemãs estimam que existem pelo menos 22 mil neonazistas no país, acreditando numa ideologia inspirada em Hitler, atacando imigrantes, deixando todo mundo preocupado outra vez. Daqui a pouco a seleção treina em alto astral para o último jogo do ano. E por falar em alto astral, uma super lua cheia ilumina a noite do planeta. Existem pessoas que sabem que a educação está dentro e fora das escolas, que mudam nossa realidade com atitudes simples no dia a dia. Pessoas que usam a educação para realizar sonhos e garantir um futuro melhor para as crianças e jovens do país. Essas pessoas são educadoras. Você também pode ser um educador. Conheça as 5 atitudes e faça a sua parte. Todos pela educação. Por que entre tantos rapazes você escolheu o Tiago? Porque ele é rico, não é? Sou oportunista. Canalha desgraçado. Ficou sabendo da gente? Minha avó deve ter contado. Letícia, se toca. O Thiago já tá em outro. Isso é verdade, Thiago? Você tem alguém? Enquanto Letícia descobre que Tiago está apaixonado por outra mulher. Quando você tava comigo, era nela que você tava pensando, né? Letícia, você acha que eu escolhi passar por isso? Tião vai à casa de Magnólia para realizar um antigo desejo. Se eu morresse, você sentiria minha falta? Se você vier até aqui para fazer essa pergunta idiota. Eu vim aqui não para dizer, mas para fazer uma coisa. A única coisa que daria sentido na minha vida. Daqui a pouco, a lei do amor. Fórmula 1 2016, oferecimento Unilever Novo Rexona Invincible, nada é melhor contra manchas. Santander Van Gogh, conta para você aceitar cartão. Gin, líder em cobertura 4G no Brasil. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Zap, especialista em imóveis, só um Zap. Em Itaipava, verão 100%, tem mais histórias. A FIBA, a Federação Internacional de Basquete, suspendeu a Confederação Brasileira de Basquete de todas as competições internacionais até o dia 28 de janeiro. A decisão atinge seleções e clubes brasileiros. Segundo a FIBA, dívidas da CBB e a ausência de representantes do Brasil em competições internacionais são os principais motivos para a medida. No dia 28 de janeiro, o Comitê Executivo da FIBA vai reavaliar a situação. Em nota, a Confederação Brasileira de Basquete se disse surpresa com a suspensão e anunciou que vai buscar meios legais para preservar o basquete brasileiro. Fortes chuvas em São Paulo até poderiam atrapalhar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Mas o prêmio foi repleto de emoção. Reginaldo Neto. Nas quase 4 horas de prova teve de tudo, menos um ataque de Nico Rosberg sobre o Lewis Hamilton para tentar a vitória que lhe daria o título. Foi suspense puro.
debaixo de chuva intensa e baixíssima visibilidade, muitos acidentes, carro de segurança na pista, bandeiras amarelas e até vermelhas, aquelas que interrompem a corrida. Um dos acidentes provocou o que se tornaria a maior atração do dia. Como se fizesse parte de um roteiro pré-determinado, Felipe Massa bateu na entrada dos boxes e pôde caminhar, chorando e acenando para a arquibancada. Acabou sendo protagonista de uma cena inédita na Fórmula 1. Foi aplaudido por todas as equipes adversárias, da Mercedes à Ferrari, até desabar nos braços da mulher e do filho. Para completar a emoção da torcida, Felipe Nasser saiu do penúltimo lugar, chegou a andar em sexto e conseguiu segurar a 9ª colocação. Foram os primeiros 2 pontos da Sauber no ano, que podem representar cerca de 150 milhões de reais de premiação para a equipe. Na comemoração pelo rádio, o desabafo saiu mesmo em português. Yes! Yes! É porque eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Interlagos emocionou, mas o ápice do campeonato ainda está por vir. Nada mais justo que uma temporada de tantas reviravoltas seja decidida na última etapa. Hamilton tem tudo para vencer de novo, mas ainda assim ver o título nas mãos de Rosberg, que só precisa chegar em terceiro. A seleção brasileira está em Lima, no Peru, se preparando para o último jogo do ano, amanhã, contra os donos da casa pelas eliminatórias da Copa. Mauro Naves e Galvão Bueno estão ao vivo no Estádio Nacional acompanhando o treino da seleção. Boa noite, Mauro. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. A seleção brasileira está trabalhando e treinando exatamente nesse momento no local do jogo, o Estádio Nacional. A gente só pôde registrar imagens dos primeiros 15 minutos. Depois o Tite pediu que as câmeras não fossem apontadas para o lado do campo onde está trabalhando com os titulares, ensaiando ali jogadas com bola parada, acertando o posicionamento desses jogadores em ações ofensivas e defensivas. A seleção já chegou aqui a Lima escalada e terá apenas uma mudança com relação ao time que começou a partida contra a Argentina. Na lateral esquerda, Felipe Luiz vai entrar no lugar de Marcelo, que está suspenso. O Fernandinho será o capitão desta vez. Brasil e Peru já jogaram 10 vezes por eliminatórias, com 6 vitórias brasileiras e 4 empates. É o último jogo do ano da seleção, que lidera as eliminatórias com 24 pontos. O Peru está em 8º lugar com 14. Hoje, treino fechado, estádio vazio. Para o jogo, expectativa de 39 mil pessoas. Que tipo de jogo, Galvão Bueno, essa gente vai ver? Olha, Maronados, quando esse jogo foi marcado, até se poderia esperar por um jogo morno, mas agora mudou. O Brasil veio de uma grande vitória em cima da Argentina e os peruanos uma grande goleada contra os paraguaios lá na casa deles. E agora, os peruanos estão a 3 pontos da zona de classificação. Isso quer dizer um jogo, e na cabeça deles é o jogo de amanhã. Do outro lado, o Brasil 100%, que se ganhar de novo, vai ficar, imagine, a 1 ponto, um empate da Copa da Rússia e ainda com 6 partidas por jogar. E 6 pode ser um número mágico amanhã. Tite pode entrar para a história. 6 vitórias consecutivas em uma única eliminatória. Feito na história do futebol brasileiro, apenas conseguido por João Saldanha, lá nas eliminatórias de 1970, na Copa do Tri. Pois é, Carla, Alexandre, vale a pena ficar acordado amanhã até mais tarde. Vamos ficar. Obrigado, Galvão, Mauro. E em todo o planeta, hoje, existe um motivo a mais para se olhar para o céu. Como nós já falamos na previsão do tempo, hoje tem superlua. Há 68 anos ela não ficava tão perto da Terra. E o resultado dessa proximidade é esse espetáculo que vocês estão vendo aí. Além de enorme, a lua está mais brilhante. Por todos os continentes está encantando milhões de pessoas, a começar pelo Oriente, onde anoitece primeiro. Esse fenômeno acontece por causa da órbita irregular da Lua. Às vezes ela se aproxima mais, às vezes se afasta mais. E hoje ela está cerca de 30 mil quilômetros mais perto do que o normal, do que o usual. A 356 mil quilômetros da gente aqui na Terra. Em Roma, vamos ver em Roma, uma bola laranja iluminou o céu. Em Berlim, a lua pairou, os da antiguidade ficaram mais bonitos e iluminados.
Uma outra superlua como essa só vai acontecer em 2034. Então é bom a gente aproveitar essa noite. E para nós aqui, tudo nublado, Alexandre. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Investidores em relação à política econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam repercutindo no mercado. Aqui no Brasil, o dólar comercial subiu pela quarta vez seguida e fechou cotado a R$ 3,44. As bolsas de valores de São Paulo e Nova York subiram. Preocupados com a possibilidade de que as vendas deste fim de ano sejam menores que as de 2015, os lojistas estão apostando numa nova estratégia. Fábio Castro conta qual é. É se ver como o gato no espelho, um leão com fome de vendas. O mercado agora vai abrir muitas portas e vai depender muito da sua disponibilidade, da sua força de vontade para você conquistar o seu espaço. É com gente como Thaís que as lojas de todo o Brasil querem preencher as 135 mil vagas de emprego temporário para as vendas de Natal. O número é um pouco menor em relação ao ano passado, mas antes de entrarem em ação, os candidatos passam por cursos oferecidos pelos próprios lojistas. Pegamos os nossos melhores consultores que já batem as metas na empresa para que eles possam replicar também para eles e eles possam ensinar por que eles estão ganhando bem e como fazem para ganhar bem. A turma está sendo preparada para trabalhar numa rede de lojas de calçados aqui em Goiânia. E este ano o treinamento foi mais intenso. É que nos anos anteriores, os selecionados tinham que fazer um curso de apenas 2 dias antes de começar a vender. Este ano não, foram 5 dias de preparação. É que a turma precisa sair daqui afinada para convencer, quem sabe, clientes como eu a levar um sapato. Gilberto, então que modelo você pensou em estar na sua esposa? No curso tem até uma loja de mentirinha para o futuro vendedor aprender a lidar com todo tipo de cliente. E claro, não perder nenhuma oportunidade, né? Além do sapato, creio que você vai precisar de uma bolsa bem bonita, bem elegante para você poder sair à noite. Algumas empresas chegam a efetivar no cargo até 80% dos temporários. Isso aconteceu com a Maria Francisca no ano passado. Ela começou como caixa do supermercado e agora ajuda a cuidar do açougue. Pretendo subir cada vez mais e pensando mais na frente, virar encarregado, um gerente, uma coisa assim. Tudo começou como temporário. Como temporário. Desse jeito. E o maior avião do mundo está no Brasil. O Antonov AN-225 pousou hoje de manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Desde cedo, muita gente já esperava o gigante. O avião vai receber como carga uma peça de 30 toneladas que vai servir de base para um gerador. Daqui a pouco, ele vai decolar para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E lá vai ser carregado com mais 150 toneladas, o gerador. O destino final da carga é o Chile. O AN-225 foi construído na antiga União Soviética, projetado para transportar um ônibus espacial soviético, que nunca foi lançado ao espaço. O Antonov pode levar até 250 toneladas. Tem 88 metros da ponta de uma asa até a extremidade da outra e 84 metros de comprimento. Na vertical, corresponderia à altura de um prédio de 28 andares. A seguir, o presidente americano Barack Obama tenta tranquilizar o mundo depois da eleição do sucessor Donald Trump. E uma polêmica na Alemanha, o esconderijo de Hitler é recriado numa exposição. Agro. A indústria é a riqueza do Brasil. Madeira é agro. O Brasil tem 7 milhões de hectares de florestas plantadas. O eucalipto vem em celulose, que está no papel e na embalagem. O país é o maior exportador dessa matéria-prima. Em 2015, campo e indústria faturaram 69 bilhões de reais. Madeira está na escola, está na carteira, no lápis, no livro, no caderno. Madeira é a lenha da pizzaria, que está na escada.
no assoalho, na janela. Cedro, mogno, teca, paricá. O cultivo dessas árvores abastece a indústria de móveis. E cada árvore plantada diminui a procura de madeira extraída integralmente da Amazônia. Madeira é água. Agrotec, agro é pop, agro é tudo. Está na Globo. Apoio Nova Ford Ranger com diferencial traseiro tocante. Seara, pratos prontos feitos com ingredientes fresquinhos. Experimente. O que vocês são? Nós somos ninjas, mutantes. Tecnicamente, tartarugas. E adolescentes. Não é um grupo de heróis como os outros. Esse aqui é bem mais casca grossa. Eles não se pareciam com tartarugas, eles eram tartarugas. Eles têm mais de 1,80 m e sabem falar com a gente. Mas as tartarugas ninja. Hoje, na véspera do feriado, na sua terra quente. Uma promotora da Suécia interrogou hoje em Londres o fundador em uma viagem para casa. Procuradores da Lava Jato discutem com os deputados em Brasília as medidas anticorrupção. O maior avião do mundo chega ao Brasil. Polêmica na Alemanha, o museu recria o bunker em que Hitler se escondeu no fim da Segunda Guerra. Por que trazer a vida alguém que os alemães gostariam de esquecer? Copa do Mundo, a seleção brasileira treina para o último jogo do ano nas eliminatórias. Um fenômeno raro no céu do planeta, a Lua se aproxima da Terra e oferece um espetáculo de brilho e beleza. O Jornal Nacional está começando. No Dia Mundial de Combate ao Diabetes, os médicos fazem um alerta sobre o risco silencioso da doença que provoca mais de 130 mil mortes por ano no Brasil. E metade das pessoas atingidas não sabe que está doente. É uma doença que ataca em qualquer idade. A pequena Giovana, de 10 anos, veio com o pai e o irmão fazendo teste de acompanhamento. Há um ano, a família descobriu que ela tinha diabetes. Ela entendeu bem e hoje ela está bem adaptada. Está satisfeita com o resultado? Estou. O que você fez para ficar bem assim? Alimentação, eu me alimento certo. Não come mais doce? Não. Bala? De vez em quando. Só um chiclete que tá na boca. Tem açúcar. Os testes de Giovana foram feitos no evento no Rio, no Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Teve palestras, exames. Quando a doença é descoberta cedo, as pessoas podem levar uma vida normal, mas sem tratamento, as complicações são gravíssimas, como cegueira, amputação e até a morte. O diabetes já é considerado uma epidemia no mundo. No Brasil, os médicos estimam que 14 milhões de pessoas têm a doença, quase 10% da população, mas a metade não descobriu isso ainda. E a previsão é de avanço do diabetes nos próximos anos. Uma picada no dedo, uma gota de sangue, um equipamento portátil e em 5 segundos sai o resultado. É o teste do diabetes. Mas os médicos calculam que mais de 7 milhões de brasileiros não sabem que estão doentes porque nunca fizeram um gesto simples como este. 114, o que significa isso? Excelente. Nós estamos no momento tarde, não é jejum, é um número excelente e super normal. O nível de glicose no sangue estava sob controle. Mas não é fácil descobrir isso somente através dos sintomas. Ela provoca muito poucos sintomas ou nenhum sintomas. Somente quando a glicose está muito elevada, é que ela vai produzir os primeiros sintomas, que são sede excessiva, fome, perda de peso, visão embaçada, infecções genitais. Mas isso é um diagnóstico bastante tardio, demora para aparecer. A dentista Solange Ferro, de 61 anos, tem diabetes há 32. Ultimamente ela andou relaxando na dieta. E o resultado não foi bom, mas foi um alerta importante. Agora eu tenho que entrar na linha, sabe como é que é? É muito show de orelha. Polícia de São Paulo procura o ex-marido de Edna Marilina Silveira, de 28 anos, assassinada no sábado passado na região central da cidade. Na noite anterior ao crime, as câmeras de um estacionamento embaixo do prédio onde Edna morava gravaram um homem que, segundo a polícia, é Hugo Gabrich, ex-marido dela. Segundo testemunhas, Hugo aproveitou a chegada de um entregador de pizza e entrou no prédio e foi para o apartamento. A polícia diz que ele deu 4 tiros em Edna e ainda baleou um homem de 42 anos que estava no apartamento
e agora corre o risco de perder os movimentos da perna. Em São Luís, uma sobrinha neta do ex-presidente José Sarney foi assassinada dentro de casa. O principal suspeito é o cunhado dela. A polícia ainda não sabe os motivos do crime. O crime foi no 9º andar deste prédio em São Luís. Segundo a polícia, a publicitária Mariana Costa, de 33 anos, foi encontrada morta por uma prima. Ela estava na cama, sem roupa e com um travesseiro no rosto. O laudo do IML revelou que Mariana foi morta por asfixia e apresentava sinais de uma tentativa de estrangulamento. Mariana era filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha neta do ex-presidente José Sarney. Ela tinha 2 filhas pequenas. As câmeras de segurança do condomínio foram fundamentais para que a polícia conseguisse chegar até o principal suspeito do crime. Ontem, Mariana havia saído para almoçar com a mãe, os filhos e o cunhado, marido da irmã dela. Da chegada da publicitária ao prédio até o horário em que o corpo dela foi encontrado, as câmeras só captaram uma pessoa entrando no apartamento, o cunhado, que passou 40 minutos lá dentro. As câmeras mostraram Lucas Porto, de 37 anos, saindo correndo do apartamento e descendo os 9 andares pela escada. Segundo a polícia, de lá, Lucas foi para o condomínio onde mora. Se livrou das roupas que usava e seguiu direto para a sauna. Segundo os investigadores, uma forma de tentar eliminar vestígios de contato com Mariana. Ele foi preso em flagrante poucas horas depois. Além disso, ele tinha lesões, no pulso, no tórax e no rosto, lesões essas, que demonstram que ele esteve envolvido aí em uma luta corporal. Os parentes não autorizaram imagens do velório da publicitária. Todos estão muito abalados com o que aconteceu e surpresos. Nas redes sociais, Lucas mostrava ser amoroso com a família. O advogado de Lucas Porto disse que ele nega veementemente o crime e que teria retornado ao apartamento para conversar sobre assuntos de família. O advogado disse ainda que a Secretaria de Segurança não apresentou 20 anos para pagar crédito rápido e facilitado. É por tempo limitado. 5 vitórias consecutivas. E a última. Que gostinho especial. A seleção embala rumo à classificação para a Copa e quer fechar o ano com a moral lá em cima. Amanhã, depois de Supermax, Brasil e Peru, pelas eliminatórias da Copa. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Procuradores da Lava Jato se reuniram hoje com o relator e o presidente da comissão que discute medidas anticorrupção. Eles conseguiram retirar do pacote a medida que incluía juízes e integrantes do Ministério Público na lei de responsabilidade. Os procuradores convenceram o relator a recuar em 2 decisões que consideram prejudiciais às investigações. Onyx Lorenzoni aceitou dar apoio à prisão preventiva para a recuperação de bens, medida que os procuradores afirmam ser fundamental para evitar que suspeitos desapareçam com o dinheiro desviado. O deputado concordou também em abrir mão de incluir juízes, procuradores e promotores na lei do crime de responsabilidade. Essa proposta era vista pelos investigadores como um risco à Operação Lava Jato. Em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção. Nós não queremos misturar um projeto sério, um projeto para mudar o Brasil, um projeto para fechar as brechas por onde escapam corruptos e corruptores. Este projeto não pode estar nem de longe ao lado de projetos que tentam encercear a ação de investigadores, que tentam constranger juízes e investigadores. Os procuradores saíram satisfeitos com as mudanças. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, mandou à Polícia Federal refazer um relatório e retirar a citação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Segundo o Moro, a citação não tem base empírica e é temerária. O relatório foi feito a partir de informações do telefone do filho do empresário José Carlos Bomblay, onde havia um número de Toffoli. A Polícia Federal, então, concluiu que a família tinha influência política durante o período do PT, estava no poder e também na Suprema Corte. O juiz Sérgio Moro disse que ter o número de autoridades públicas não significa que o investigado tenha influência sobre elas.
e considerou a conclusão leviana. A Polícia Federal reconheceu que é impossível atribuir a suposta influência de Bunlai sobre o ministro Toffoli e declarou que houve erro na inclusão desse trecho. A chuva que tem caído no Cerrado renovou as esperanças de produtores rurais brasileiros. A previsão da Companhia Nacional de Abastecimento é de que o país tenha uma super safra. É um horizonte de verde, de chuva e de números. Em áreas como esta, em Mato Grosso, estão plantadas as esperanças de melhora na produção agrícola nacional. Levantamento da Conab, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aponta para um crescimento de 15% da safra que vai ser colhida no ano que vem. Se a previsão se confirmar, será uma super safra de 215 milhões de toneladas. Nós estamos recuperando áreas que não foram utilizadas no ano passado, por questões climáticas, ou estamos incluindo novas áreas na produção. A produtividade deve ser um fator importante para o crescimento da produção nacional. Entre as principais culturas, o feijão terá um dos crescimentos mais fortes. Estados produtores, como o Paraná e Minas, devem comemorar colheita até 24% maior. Os produtores de arroz, que é o forte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podem colher 14% mais. O milho, que teve quedas nos últimos 3 anos, pode ter safra até 10% maior. E a soja, maior produção agrícola do país, pode crescer 8,5%. O ano passado ela faltou. Trouxe frustração na colheita, deixou dívidas. Esse ano não. Chegou na hora certa, abundante, regular, bem distribuída, para fazer a diferença. A chuva tem esse poder mesmo. Olha como é que já está essa plantação de soja aqui, a essa altura. E essas plantas ainda vão crescer mais 30% pelo menos. É com essa chuva que o produtor conta para ter uma safra excepcional no ano que vem. Carlos Muniz tem 2.100 hectares de soja em Campo Verde. Com a chegada da chuva, na hora certa, já está tudo plantado e ele espera aumentar a produtividade. A nossa previsão de colheita esse ano, a colheita normal, é de colher de 60 a 65 sacas por hectare de soja. Esse professor de agronomia lembra que a agricultura é uma atividade de risco e para que a super safra aconteça, o clima tem que continuar colaborando. Se não houver chuva no primeiro semestre de 2017 satisfatória, você pode ter uma frustração na safra de milho, na safra de algodão. Então, na verdade, isso tudo é uma previsão. O fundamental disso é clima. As incertezas do que seria a motivação do crime e que todo condomínio apresenta vulnerabilidades com a entrada de prestadores de serviço, funcionários e outros moradores. A seca transformou o agreste de Pernambuco. Com falta de chuvas regulares há 5 anos, a região tem sofrido mais do que o sertão com a estiagem. Quem mostra é o repórter Bruno Grubert. Se mais um dia termina sem chuva, outro começa com fila em frente ao poço público da cidade. Qualquer hora que você vier aqui, essa fila está completa assim. Em Pernambuco, 27 cidades passam por uma grave crise de falta d'água. 24 delas ficam no agreste, uma área entre o sertão e a zona da mata do estado e que já teve água suficiente para enfrentar os períodos de seca. Faz pelo menos 5 anos que não cai uma chuva daquelas para trazer alívio para os moradores da região. Das 13 principais barragens, pelo menos 10 estão totalmente secas. Nessa aqui, de onde caiu uma cachoeira, a gente consegue até caminhar. É esse o retrato de uma das piores secas que o agreste pernambucano já viveu. Hoje, pelo menos 300 mil pernambucanos só têm água por causa dos caminhões. E ela está cada dia mais cara. Antes o caminhão-pipa custava em torno de 120, 150. E hoje? Em torno de 300, 350. E não tem para quem quer. As fontes onde os pequenos abastecem também estão secando. A estiagem castiga todo o estado. Mas por incrível que pareça, tem cidades do sertão onde a água não falta. Graças a Deus, está com muitos dias que não falta água aqui. Isso porque obras para enfrentar a seca saíram do papel aqui na região. A água que chega à cidade de Calumbi vem do Rio São Francisco, na divisa com a Bahia, e atravessa 170 quilômetros pela adutora do Pajiro. A obra beneficia moradores de 15 cidades de Pernambuco. Se nós não tivéssemos o complemento da adutora, provavelmente nós estávamos numa situação muito mais difícil do que não muito difícil do que o que o agreste do vivendo hoje. A última promessa para enfrentar períodos como esse no agreste também é fazer a água do Rio São Francisco chegar a mais 68 cidades.
um projeto parecido com o que foi aplicado no Sertão. A adutora começou a ser construída há mais de 3 anos e até agora, menos da metade do dinheiro necessário para concluir a obra foi liberado. Ainda faltam pelo menos 700 milhões de reais. Olhando para esses números e para esse grande canteiro, praticamente parado, dá para perceber que a água do São Francisco ainda vai demorar a chegar por aqui. A gente está aguardando o fechamento de uma negociação com o Ministério da Integração para que a gente possa dar a velocidade que essa obra precisa para atender o nosso Agreste. Nós já liberamos, nos últimos 6 meses, 71 milhões de reais para a adutora do Agreste. E autorizamos o governo do Estado de Pernambuco a ampliar as metas da obra, garantindo com isto que possamos cumprir integralmente com o pagamento das faturas apresentadas. Enquanto a água do São Francisco não chega, a esperança é que a previsão se confirme e a chuva venha com força no ano que vem. Nós precisamos de chuvas muito acima da média histórica para poder ter uma recuperação, né, uma recarga dessas barragens que venha a garantir uma certa regularização na vazão. Problema dessa má distribuição de chuvas. Vamos então a São Paulo falar com a Eliana Marques para saber como é que fica a previsão do tempo. Bom, Eliana, boa noite. Eu queria saber como é que vai ser o feriado no Brasil. Boa noite, Carla, Alexandre, a todos. Olha, feriado com possibilidade de chuva em grande parte do país, mas no Agreste de Pernambuco não. A esperança de dias mais chuvosos por lá está entre dezembro e janeiro. E onde pode chover mais no Nordeste nesse período aí é nessa área em azul aqui, olha, pegando o sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, também nessa outra aqui no Maranhão, que já fica perto da divisa com o Pará. Já entre Bahia, Piauí e Pernambuco, a tendência é de chuva abaixo da média nos próximos meses. E amanhã, onde pode chover muito, é no Sudeste. Tenha bastante cuidado se você estiver entre o litoral norte de São Paulo, também o Vale do Paraíba, região serrana do Rio de Janeiro, nas regiões metropolitanas de Vitória, de Belo Horizonte e no norte de Minas Gerais. O mar também pode ficar agitado em quase todo o litoral do Sudeste, Carla. Eliana, como é que ficam as outras regiões? Olha, em Goiás também pode chover muito, tem previsão de pancadas de chuva ainda em todo o centro-oeste, em todo o norte, em todo o sul do país, mas o sol também aparece nessas regiões. Agora tem que ser no dia inteirinho, só mesmo da divisa de Sergipe com Alagoas até o Ceará. E Fortaleza é a única capital do país que não deve ter nenhuma chuvinha, nem passageira. Já em Manaus e em Brasília pode ter pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. E fica abafado em todos esses lugares. Já em Curitiba, máxima só de 23 graus. Em São Paulo, menos ainda, máxima de 22. E no Rio fica mais quentinho do que hoje, máxima de 27 graus, com previsão de chuva nessas capitais aqui. Agora vamos falar de quem vai poder ver a superlua agora à noite. O céu está claro e bom para ver o espetáculo. Aqui, olha, entre Ilha do Marajó e Sergipe, também oeste de Mato Grosso do Sul, divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná, até o extremo sul do Brasil. Onde o mapa está amarelo vai depender de quanto o céu está nublado. E parte do Sudeste e também o sul da Bahia estão mais prejudicados aqui, né, justamente por causa do tempo fechado que fez hoje, cara. Pois é, Eliana, eu que estou aqui no Rio de Janeiro não vou poder ver a superlua, mas olha, muito obrigada pelas suas informações. Eu trago para você uma informação que é a seguinte: daqui a pouco a gente vai mostrar a superlua em outros lugares do planeta, para a gente ver essa lua maravilhosa só pela televisão, né, pelo menos quem está aqui nessa parte que está chovendo muito. Alexandre. Olha, para falar sobre o clima no mundo, cientistas da Organização Meteorológica Mundial calculam que 2016 será mesmo o ano mais quente já registrado no planeta. O ano nem precisou acabar para os cientistas terem 90% de certeza do novo recorde. This year, 1.2 degrees. O mundo estaria 1,2 graus Celsius mais quente do que quando surgiram as indústrias. Parece pouco, mas já dá para falar em planeta febril. O El Niño, ciclo que esquenta naturalmente o Oceano Pacífico, ajudou. Só que o fator mais importante ainda são os gases de efeito estufa, que ganham os céus, sobretudo pela queima de carvão e petróleo. Pelo terceiro ano seguido, as emissões aumentaram menos do que na década anterior. Um progresso ainda insuficiente para impedir que o planeta aqueça mais de 2 graus, um nível catastrófico para cientistas. A situação só melhorou por causa dos 2 maiores poluidores. A China viu as emissões caírem no ano passado.
Os Estados Unidos, mais ainda. O otimismo veio também com o acordo assinado ano passado em Paris, que obriga os países a limitarem o aquecimento global. Mas a escolha do novo presidente americano acendeu todos os alertas diplomáticos. A eleição de Donald Trump abalou o encontro de agora em Marrakech, no Marrocos. Os diplomatas que tentam pôr em prática o Acordo de Paris lembraram do período de campanha. Donald Trump chamou o aquecimento global de invenção dos chineses. We're going to cancel the Paris Climate Agreement. A expectativa mundial é que Trump repita na área ambiental o que vem fazendo. Recue nas promessas que fez. Os ambientalistas esperam o contrário do Brasil. O 10º maior poluidor tinha apresentado metas ambiciosas de cortes de emissões. Mas o Congresso aprovou mês passado um projeto de incentivos à indústria do carvão. O governo prometeu se mexer e vetar essa medida. Centenas de abalos secundários sacudiram a Nova Zelândia depois do forte terremoto de ontem, que matou 2 pessoas. Um novo tremor hoje chegou a 6,3 de magnitude. Apesar do número pequeno de vítimas, o governo fala em grande devastação. As estradas parecem ter sido rasgadas e a destruição não foi apenas no asfalto, no pasto também, com as vaquinhas que ficaram ilhadas num pedaço de terra. Tudo ao redor afundou. O primeiro tremor foi na noite de domingo, hora local, perto de Christchurch, e foi forte. Com magnitude 7,8, disparou um alarme de tsunami, que forçou os moradores a buscarem abrigo em regiões mais altas. De dia, os estragos ficaram mais visíveis, com helicópteros tentando acessar as áreas isoladas. Isso em meio a tremores secundários, alguns mais fortes, que provocaram novos deslizamentos. Milhares de pessoas ficaram sem comunicação ou energia. Essa mulher chora. Lembra do terremoto de 2011, na mesma região, que matou 185 pessoas. Ela disse que o tremor de agora trouxe de volta as lembranças daquele dia. A Nova Zelândia fica em cima de uma falha geológica e o choque das placas que formam o planeta é que provoca os tremores. O dono da loja de bebidas recolhe os cacos. Os moradores calculam os prejuízos. Autoridades avaliam a resistência das construções. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, fala que a reconstrução custará bilhões de dólares. A região mais atingida está sob estado de emergência. A prioridade neste momento é resgatar as pessoas que estão isoladas, inclusive turistas. A ursa polar, que ficou conhecida como a mais triste do mundo, deixou temporariamente o confinamento. A ursa, chamada Pizza, vivia no aquário de um shopping da cidade de Guangzhou, no sudeste da China. Essas imagens do animal estressado comoveram quase 1 milhão de pessoas, assinaram uma petição para fechar o aquário. Ontem ela foi transferida para o Parque Oceânico, onde nasceu 3 anos atrás. Mas a história ainda está longe de um final feliz. O aquário vai passar por obras e disse que Pizza vai voltar. Ativistas dizem que mandá-la de volta seria cruel e que nenhuma reforma faria de um shopping um lugar ideal. Veja a seguir, procuradores da Lava Jato vão a Brasília discutir medidas anticorrupção com deputados. O maior avião do mundo pousa no Brasil. Amor, já sei o que eu preciso. Eu preciso de um apartamento lindo, que tenha terraço buffet, que tenha muito lazer, que seja perto de tudo e que tenha um quarto para mamãe. Opa, não, calma aí, quarto para mamãe eu já é um pouco demais. Deixa você no quarto. Pois até que você pode mais. Imóveis em mais de 40 endereços. Juros a partir de 10% ao ano. Entrada a partir de 20%. Até 20%.